Nós estamos refletindo sobre a Semana da Paixão. O que Jesus fez ao entrar em Jerusalém no domingo de Ramos? O que Jesus fez na segunda-feira ao ir ao templo, limpar a frente do seu templo, da sua casa, tirando os cambistas? E na terça-feira, Jesus demonstrou poder com as suas palavras. Conforme nós lemos em Mateus 21, os versículos 23 a 27, Jesus entrou no átrio, na entrada do templo, e enquanto ele ensinava naquele dia, os principais sacerdotes e anciãos do povo foram lá conversar com ele. Com que autoridade você está fazendo tudo isso que você está fazendo? Perguntaram. E quem lhe deu essa tal autoridade para fazer isso? Esse era o questionamento que fizeram para Jesus. E Jesus responde para eles de maneira tão clara. Eu também quero fazer uma pergunta para vocês. Se você me responder com clareza, então eu vou também responder o que você quer. Eu quero saber com que autoridade estou fazendo isso. É isso que vocês querem saber. Por que eu estou, na verdade, fazendo tudo aquilo que eu faço? Lembrem, João, ele também fez batismo. De onde que ele veio? Era do céu ou era origem humana? Eles discutiram um assunto entre si e disseram: se nós dissermos que é do céu, ele perguntará, então por que vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos que é de apenas origem humana, eles vão dizer o seguinte, que nós temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Então eles responderam a Jesus naquele momento: nós não sabemos. Jesus então disse: nem eu também vou dizer a vocês com que autoridade estou fazendo tudo o que eu faço. Os principais anciãos e as principais autoridades naquele dia queriam saber quem Jesus pensava que ele era, questionaram a sua autoridade em perdoar pecados, em curar, em ser considerado um rei ao entrar na cidade de Jerusalém. Jesus, ele não desperdiçou seu tempo e as suas palavras, ele preferiu, na verdade, falar palavras que honrassem a Deus e ajudassem outras pessoas a confiar e entregar suas vidas a Deus. Você sempre fala sem levar em consideração as palavras? Você fala sem pensar? Jesus, a partir desse dia, nos ensina a refletir antes de falar. Você disse algo sem pensar primeiro? Se você está numa situação que é desafiadora, você faz uma pausa, pede sabedoria, ou simplesmente vai dizendo aquilo que está no teu coração e na tua mente? Nós temos que aprender a olhar não só para o que Mateus está dizendo, mas Lucas, talvez mudar um pouco a nossa maneira de pensar, as luzes e a câmera, para o que Lucas também diz que aconteceu naquele dia. A câmera de Lucas, ela está mais focada naquele momento do que talvez Mateus. Se você ler em Lucas capítulo 21, o versículo 47 e o versículo 48, você vai ver lá que diz o seguinte: todos os dias Jesus ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiram encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado por aquilo que Jesus dizia. Então, por isso, o nosso futuro está seguro. O que Jesus promete, Ele cumpre. Se eu fizesse agora uma pergunta e até mesmo uma pesquisa, as pessoas, se elas têm certeza de que irão para o céu, talvez a pergunta mais comum que nós iríamos ouvir dessas pessoas: eu espero que sim. Perdoe-me, você que está me ouvindo agora se eu estou errado, mas sobre isso nós não deveríamos ter 100% de certeza se nós cremos em Jesus. Quem crê em Jesus tem que ter 100% de certeza que irá para o céu. A maioria das pessoas baseia suas respostas em informações erradas, busca no lugar errado, pelos motivos errados e mal entendidos, praticados, quer pela ciência, ou até mesmo pela religiosidade, ou até mesmo pela cultura materialista que está diante de nós. Há pessoas que acreditam na salvação pela sinceridade. Tem gente que diz o seguinte: eu vou para o céu porque eu sou sincero.
Outros acreditam na salvação por meio das obras, dizem: ah, não, eu ajudo pessoas carentes, eu ajudo pessoas necessitadas. São aquelas pessoas que acham e creem que vão para o céu por causa de boas obras, mas a palavra de Deus diz que a graça vem pela salvação por meio da fé, que não é algo nosso. Há quem acredite que a salvação será por subtração, ou seja, acreditem que nós iremos para o céu desistindo de coisas ruins no mundo, por exemplo, fumar, beber, mentir, xingar e tantos outros vícios que estão aí. Eu deixo isso de lado, então eu vou para o céu. Alguns pensam que terão a salvação por causa de um ritual, assim como o povo de Israel na época de Jesus. Frequentam uma igreja, dizem certos tipos de orações, fazem certos ritos, né? Agora, nesse período, pinta-se casquinha de ovos, ou então tem gente que faz colheita de chás, pensando que isso vai fazer diferença na sua vida. São algo que é importante nós termos esses ritos. Também é importante termos símbolos, mas não é isso que salva. O que salva é Jesus Cristo. Há quem creia que a salvação virá por herança. Tem pessoas que dizem, e já ouvi dizer: ah, o meu avô era da igreja, o meu pai era da igreja, o meu bisavô era da igreja, por isso que eu estou na igreja, então automaticamente eu irei para o céu, né? Por isso que a palavra de Deus diz, o nosso pai Abraão, tem gente que diz: ah, eu tenho pai como Abraão, mas Deus, ele é capaz de suscitar filhos através de pedras, se nós acharmos que ele nos salva apenas por tradição. E finalmente há aqueles que acreditam que irão para o céu apenas por comparação, dizendo: pelo menos eu não sou igual a esta ou aquela pessoa, eu não sou igual àquela pessoa que mente, que engana, que rouba. Mas a própria Bíblia diz que quem pensa assim é tolo, não é sábio, porque nós não devemos nos comparar com os outros. A salvação, a vida eterna, quem nos dá é Cristo Jesus. E é somente através de um relacionamento muito próximo com Jesus que nós iremos ter salvação. Mas não deixe de perguntar a si mesmo: que diferença a Páscoa faz na minha vida? Que diferença a Semana da Paixão, esse tempo tão especial, faz na minha vida? Que diferença as respostas que Jesus disse àqueles que o perguntaram e o questionaram? Que diferença isso faz na minha vida? Eu espero que faça toda a diferença, que você creia e tenha 100% de certeza que a partir de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, você irá para o céu. Que Deus te abençoe e que no dia da manhã possamos refletir mais a respeito da palavra de Deus. Amém.